Hi guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos com a nossa aula 19.1, que a gente vai ainda trazer a questão do simple present, mas agora na third person, terceira pessoa, nas formas interrogativas. So let's begin, vamos começar? 19.1 e temos o título da aula que é Does she dance well? Ela dança bem? É uma pergunta referente à questão do simple present. Essa é a parte 4, forma interrogativa, interrogative form, na third person. E temos também estilos de dança para comentar nesta aula. Então, perceba que para fazer uma pergunta, né, usando terceira pessoa, vai mudar uma situação, porque a gente sabe muito bem que aquele auxiliar, aquele auxiliary verb, ele vai mudar, né? A gente não vai mais usar o do, vai ser o does agora para a terceira pessoa. Isso a gente já viu naquelas aulas de afirmativa e negativa. Toda aula tem uma habilidade. Hoje você vai participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. Vai também fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Let's begin, vamos começar e temos aí uma pergunta. Does she dance well? Does she dance well? Eu quero saber se ela dança bem, certo? E por quê? Ela é uma ballerina, ela é uma bailarina e temos aqui uma espécie de crítica, né? Críticas desse filme aqui, A Ballerina's Tale, que é sobre esta moça, a Miss Copland. E essa aqui é a informação do filme, Movie Info, e inclusive esta partezinha aqui, ela vai estar lá na nossa atividade, vai ser o texto da nossa atividade que nós vamos fazer. Então, eu poderia ler essa informação aqui, mas eu vou deixar para ler essa informação na aula 19.2, porque vai ser o texto da nossa aula, inclusive. Estamos lá, most famous dance styles, os mais famosos estilos de dança. Temos aqui, temos alguns, hip hop, ballet, belly dance, salsa, tap dance. Que deu uma doideira aí. O que mais? K-pop, breakdance or b-boying. Então, essas situações aqui são dance styles, ou seja, estilos de dança famous, famosas, e eu quero saber, você conhece alguma delas? Do you know? Você conhece ou você gosta? Do you like hip hop? Do you like belly dance? Do you like tap dance? Então, todos esses estilos de dança, nós vamos comentar, fazer um breve comentário sobre cada um deles. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um. Então, vamos começar, let's get started. Vamos começar pelo hip hop. Hip hop, vamos lá, refers to street dance styles primarily performed to hip hop music or that have evolved as part of hip hop culture. Eu tenho que traduzir, né? Esqueci dessa parte. Vamos lá, refere-se aos estilos de dança de rua, principalmente tocada com música hip hop, ou que evoluíram como parte da cultura hip hop. Dançarinos de formação clássica, classically trained dancers develop these studio styles in order to choreograph from the hip hop dances that were performed on the street. Dançarinos de formação clássica desenvolveram esses estilos de estúdio para coreografar a partir das danças de hip hop que eram realizadas, performed on the street, na rua. Esse é o hip hop.
E aí, do you know hip hop? Você conhece hip hop? Se sim, você já sabe responder essa pergunta. Yes, I do. Se não, no, I don't. E aí temos o belly dance agora. An expressive dance which emphasizes complex movements of the torso, ou seja, uma dança expressiva que enfatiza movimentos complexos do torso. Originally a Middle Eastern folk dance, it has evolved to take many different forms depending on the country and region, both in costume and dance style, ou seja, uma dança expressiva. Já falei isso. Originalmente uma dança folclórica do Oriente Médio que evoluiu para assumir muitas formas diferentes, dependendo do país, dependendo do country e da região, tanto no traje quanto no estilo de dança. Belly dance, eu gosto muito, nunca pratiquei, mas I really do like it. Tap dance. Tap dance também é algo que eu gosto muito, nunca pratiquei, porém, olha aí, a form of dance characterized by using the sounds of tap shoes striking the floor as a form of percussion. Uma forma de dança caracterizada por usar os sons dos sapatos de sapateado batendo no chão como forma de percussão. The sound is made by shoes that have a metal tap on the heel and toe, ou seja, o som é feito por sapatos que possuem um toque de metal no calcanhar e na biqueira. There are different brands of shoes which sometimes differ in the way they sound, ou seja, existem diferentes marcas de sapatos que às vezes diferem na maneira como soam. Breakdance or b-boying, a style of street dance that originated primarily among Puerto Rican and African American youth, also called break. Então, olha só, é um estilo de dança de rua que se originou principalmente entre porto-riquenhos e afro-americanos, também chamado de break, que é por onde eu mais conheço, e também é chamado de b-boying, essa expressão aqui, certo? B-boying is typically dancing to hip-hop funk music, although modern trends allow for much wider varieties of music along certain ranges of time and beat patterns, ou seja, o que significa isso? Está no b-boying, certo? B-boying é tipicamente dançado ao hip hop funk, embora as tendências modernas, modern trends, tendências modernas, permitam variedades muito mais amplas de músicas ao longo de certas faixas de ritmo e beat patterns, padrões de batida, certo? Ballet, vamos falar do balé agora. A type of performance dance that originated in the Italian Renaissance courts of the 15th century and later developed into a concert dance form in France and Russia. O que é isso? Vamos falar agora do balé, que é o quê? É um tipo de dança performática que se originou nas cortes renascentistas, Renaissance Courts ou seja, do século XV, e mais tarde se desenvolveu em uma forma de dança de concerto na França e na Rússia. Becoming a ballet dancer requires, aliás, se tornar um dançarino de balé requer anos, requires years of training, de treinamento. Ballet has been taught in various
schools around the world. Ou seja, balé é ensinado foi ensinado, é ensinado em várias escolas ao redor do mundo. Historically incorporated their own cultures to involve the art. Ou seja, como eu falei, o balé foi ensinado, é ensinado em vários locais do mundo que historicamente incorporam suas próprias culturas para evoluir a arte. The next one is salsa. A próxima agora é a salsa, e a gente tem a popular form of social dance that originated in New York City with strong influences from Latin America, particularly Puerto Rico and Cuba. Ou seja, é uma popular de dança social que se originou na cidade de Nova York, com fortes influências da América Latina, particularmente Porto Rico e Cuba. Os movimentos da salsa, the movements of salsa have origins in Cuban son, que é o cha-cha-cha, mambo and other dance forms. And the dance along with the salsa music originated in the middle in the 70s, ou seja, dos anos 70 em New York. Ou seja, os movimentos da salsa têm origem na questão lá do Cuba Son, que seria o filho cubano, não sei se seria assim correto dizer, cha-cha-cha, mambo, né? Mambo e outras formas de dança. E a dança, juntamente com a música salsa, originou-se em meados da década de 1970 em New York, Nova York. The next one, the last one, K-pop, a genre of popular music originating in South Korea and experimentation with different styles and genres of music and integration of foreign musical elements helped reshape and modernize South Korea's contemporary music scene. Que é isso? Li até essa parte aí porque, olha só, gênero de música popular originário da Coreia do Sul, a experimentação com diferentes estilos e gêneros musicais, genres of music, e a integração de elementos musicais estrangeiros ajudaram a remodelar, reshape, remodelar e modernizar a cena musical contemporânea da Coreia do Sul. Gangnam Style, que era o quê? Is the 18th K-pop single by the South Korea musician Psy. Então, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, desse Gangnam Style, que ele é o 18º single do K-pop pelo coreano e musicista Psy. Muito bem, agora não tem foto dele aqui. Mas também não importa, isso aqui foi só uma introduction, sobre dance styles, estilos de música, mas agora o que importa mesmo é isto aqui, que vem logo em seguida, que são as perguntas envolvendo o simple present, presente simples na terceira pessoa do singular. Então, temos duas perguntas aqui, todas elas onde nós usamos o auxiliar does. Então, perceba que ele vem na frente para fazer pergunta do seu pronome pessoal, que só pode ser este ou it para objetos, pessoas e animais. Lembrando que você também pode substituir o pronome pessoal por um nome próprio, dependendo do que você está falando. Por exemplo, esse cara aqui, does he dance hip hop? Ele dança hip hop? E se o nome dele fosse Bruno, por exemplo, does Bruno dance hip hop? E aqui nessa bailarina, does she dance ballet? Ou seja, se fosse Laura o nome dela, does Laura dance ballet? A Laura dança balé? Também poderia fazer isso. E nós temos a short answer sobre isso, que são quais?
Agora que vai vir, na verdade, né? Agora que vai vir as short answers. Olha só. Does he dance tap dance? Ele dança sapateado? Does he dance tap dance? E aí a gente não sabe, né? E nós temos duas formas de fazer short answers. Na positive form, se for sim, yes, he does. Sim, ele dança. E não parece que ele está dançando break, né? Na verdade, e não tap dance por causa do tênis, enfim. Então, yes, he does. Por quê? Porque você está perguntando sobre ele. Então, assim, eu estou perguntando, no caso, sobre ele e você está me respondendo falando sobre ele. Então, portanto, você continua usando o pronome pessoal he, ele. Yes, he does. Se for negativa, no, he doesn't. E aí tá bem aqui, no, he doesn't. Lembrando que você pode usar tranquilamente essa questão aqui, que é o verbo contraído com a partícula negativa not, para fazer a sua short answer. É muito melhor do que usá-la separated, separado, tá bom? No, he doesn't. Next question, próxima pergunta. Does she dance break dance? Ela dança aí o break? Né? Não parece, porque, né, todo vestido de ballerina, então acredito que não. Então, se por acaso fosse sim, yes, she does. Se fosse não, no, she doesn't. Certo? Lembrando aqui que é a contração, mais uma vez. Bem simples, bem básico. E olha só mais informações. Para he, she e it, no simple present, a gente vai usar esse auxiliary verb does. Ele vai ser usado, só ele. Esquece o do, mas o do é a mesma coisa que o does, gente. Você lembra que o do, ele é igual ao does. Ele está naquela parte da regra, né, que verbos terminam com o ou, você acrescenta s no final, e você só usa isso aqui para a terceira pessoa, que é ele, ela e o it. Então, lembre-se sempre disso, porque há essa confusão, sim, às vezes você pode querer colocar she do, he do, tá errado, não estaria correto gramaticalmente falando, certo? Does she dance well? Ela dança bem? Essa é a pergunta lá do início da nossa aula, nosso title, nosso título. E aí eu tenho as short answers aqui. Sim, ela dança. Yes, she does. Não, ela não dança. No, she doesn't. E lembrando que eu comentei com vocês sobre essa questão dos auxiliares. Eles não têm tradução. E aqui no short answers, perceba que ele vai ser mencionado como se fosse o verbo dance. Ele não veio na minha resposta, ele não participou da minha resposta, mas na hora da tradução eu falo ela dança, certo? Ou ela não dança, mesmo eu não tendo usado o verbo principal aqui para responder. Por isso que eu uso short answer, porque ele é mais prático, muito mais fácil, você não precisa pensar, será que eu vou ter que deixar o meu verbo numa flexão ou não? Por exemplo, se você resolvesse responder sim, ela dança, usando o verbo dançar, você tem que se preocupar em fazer isso aqui, ó. Yes, she dances. Então, olha só, você teria que se preocupar em colocar o verbo lá na regrinha com S, verbo na regra geral. O dance, ele faz parte da regra geral de você só acrescenta o S no final para a terceira pessoa do singular. Então, é muito mais fácil, muito mais prático você falar com does. Yes, she does. Does she dance well? Yes, she does. Does she dance ballet? Ela dança balé? Yes, she does. Does she drink water? Ela bebe água? Yes, she does. Então, does para todas as respostas, short answers, envolvendo a terceira pessoa do singular para qualquer verbo de pergunta, tá? Qualquer verbo principal aí você vai usar. Isso é uma coisa prática do inglês. E aí, olha só, outra pergunta. Does he dance break dance? Ele dança break? E aí temos aí as mesmas situações. Yes, he does. No, he doesn't. Sim, ele dança. Não, ele não dança. Estou usando as mesmas frases, então não vamos ficar muito tempo aqui. Então vamos lá. Para perguntas com he, she, it, usa-se o verbo auxiliar does. Todo mundo já sabe. Então, assim, como é que é a questão lá do lugar de cada um na frase? O verbo auxiliar vem primeiro para fazer pergunta. Exceto quando você está começando
quando você vai usar um pronome interrogativo. Se você for usar um pronome interrogativo na sua frase, você vai precisar colocar esse pronome interrogativo na frente. Ele vai ter que vir primeiro. Então, aqui a gente está montando uma frase como se não tivesse pronome interrogativo. Então, vem o verbo auxiliar primeiro, sujeito, que pode ser o nome próprio, enfim, depois verbo, depois complemento, verbo principal. Então, does he dance salsa? Ele dança salsa, auxiliar, sujeito, verbo principal e complemento. E aí, uma coisa que eu não comentei para vocês, percebam que o seu verbo principal, ele vem na sua forma base sem o to, mesmo estando com a terceira pessoa de singular. Porque você só vai fazer aquela alteração nos verbos, aquelas flexões verbais, apenas, somente na forma afirmativa, certo? Por exemplo, a afirmação dessa frase seria he dances salsa. Essa é a afirmação. Perceba que o meu verbo principal, dance, ele foi acrescido um S aqui. Por que eu acrescentei um S? Porque ele faz parte da regra da flexão verbal, onde eu acrescento o S ao fim do verbo. Então, aqui, porque eu estou trabalhando com a terceira pessoa, he dances salsa. Mas nas formas negativas e interrogativas, eu não vou colocar essa flexão, porque nas negativas e interrogativas eu vou usar o auxiliar. Então, não vai ser preciso eu flexionar o meu verbo quando eu estou falando de terceira pessoa do singular, certo? Yes, he does. No, he doesn't. Isso a gente já está careca. A gente viu bastante isso na nossa aula. E chegou o momento... É porque aqui, ó, aqui tinha as setinhas que não apareceram, resolveram aparecer agora. Mas aí, let's practice. Vamos praticar? What kind of dance style does he dance? Então, que tipo de estilo de dança ele dança? Então, assim, só pela questão mesmo de... A gente vê o estilo de roupa. Roupa, né, também diz bastante. Bem fácil, bem simples. Temos hip hop, salsa e K-pop. Tenho certeza que todo mundo concorda que é hip hop. Muito bem. What kind of dance style does she dance? Ou seja, também está very easy, muito fácil. Because she's a ballerina, ela é uma bailarina. Então temos belly dance, ballet, tap dance. Só pode ser ballet. E agora sim, complete com does ou doesn't. E aí, o que vai determinar se vai ser does ou doesn't? Porque assim, um vai ser pergunta e outro vai ser negação, certo? Por isso, então, tá bem fácil. Onde tiver question mark, onde tiver pronome de, aliás, ponto de interrogação, que você vai colocar o does. Então, primeiro, letter A. Does he dance hip hop? Ele dança hip hop. Letra B. No, he. Aí tá parecendo que é um short answer, né? Uma resposta curta. Então, no, he doesn't. No, he doesn't. He dances tap dance. Olha só, aquela questão que eu falei para vocês. Dances. Por quê? Porque aqui é uma afirmativa. Estamos vendo aqui uma interrogativa, uma negativa com short answers. E aqui uma afirmativa, afirmando que, na verdade, ele não dança hip hop, que ele dança sapateado, tap dance. Eu falei que tap dance era sapateado lá no início da aula, não lembro de ter falado, mas é sapateado, tap dance. Enfim. Próxima. It's a question, é uma pergunta, então, does she dance belly dance? Ela dança a dança do ventre. Eu também não sei se eu comentei belly dance como tradução no início da aula, mas é dança do ventre. Does she dance belly dance? No, she doesn't. Não, ela não dança. Lembrando que esse doesn't, ele vai ter a tradução aqui, o does mais o not não. Not é não, mas o does, ele vai ter essa ligação com a palavra dance, né? Porque a pergunta é sobre dançar, então eu respondo não dança. She dances salsa, ela dança salsa. Então eu vou usar esse dances com S no final, porque estou numa frase na afirmação do simple present usando terceira pessoa
do singular, certo? Então temos aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye bye.